E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariel. Eu sou o Inácio. E esse é o Threadcast. Na entrevista de hoje, a gente vai falar com o José Almeida e ele vai trazer tudo sobre os meios de pagamentos digitais. Só lembrando, esse convidado foi uma recomendação, uma indicação de uma das nossas espectadoras, nossos seguidores, né? A Jéssica Fachin. Obrigado, Jéssica, foi muito legal. O Almeida trouxe um assunto super fantástico. Oi, Inácio. Exatamente. Então, nesse nosso episódio, a gente teve uma conversa muito bacana com o Almeida, que é uma pessoa extraordinária, cheia de experiência, e ele teve a oportunidade na sua carreira de navegar na inovação, desde o princípio dos meios de pagamento até os meios mais atuais que temos aí, digitais. E além disso, ele também compartilhou com a gente seu momento atual, contando sobre um produto novo e serviço novo que ele está lançando na empresa que está atuando atualmente, que é a Payer, e logo em seguida esperamos ver esse produto no mercado aí, tenho certeza que vai agregar bastante para todo mundo. Muito interessante. Show de bola. Então, pessoal, siga com a entrevista e não esquece, aproveita que está aí assistindo o vídeo e vai ver todo ele, que eu tenho certeza. Clica ali no sininho para acompanhar as atualizações, segue o canal, deixa um comentário e diz aí se gostou, se não gostou, esse feedback é sempre bom. Esse aqui é o Threadcast e hoje a gente está aqui com José Almeida. Seja bem-vindo, José. Ou Almeida, como você prefere ser chamado. Mais comumente me chamam de Almeida. Tá? Almeida. O famoso Almeida. O famoso Almeida. Assim, eu conheci. Só. Isso aí. Talvez a única pessoa que me chama de José, minha mãe. Sua mãe. Então tá. Mas, então a gente vai chamar de Almeida. Em geral é Almeida. Então tá, Almeida, conta um pouco de ti aí. Tá. Eu sou estatístico. Tá? Até por influência do meu pai, né? Que tentou que eu fizesse engenharia, mas realmente não me identifiquei, né, com engenharia. Me formei em estatística. Acidentalmente comecei a trabalhar com TI através de um teste matemático para trabalhar na área de TI e gostei, curti. E estou aí há 40 anos, tá? Surfando essa onda aí de TI. E praticamente, assim, já executei todas as atividades, tá? Além de estatística, tá, eu fiz gestão em administração financeira, tá, MBA, quando trabalhei na área financeira em banco, tá, fiz gestão de TI como complemento, né, para minha atividade em TI, que até então eu tinha MBA em finanças, tá, e era estatístico. Gosto muito de planejamento e aí fiz um MBA, tá, em estratégia e planejamento e também especialização em análise de sistemas, tá. Foi um MBA que eu fiz para compreender melhor as regras, definições, tá? E aí, com isso eu tenho praticamente assim a minha formação e atividades todas, né? De gerência de projeto, gerência de outsourcing, gerência de desenvolvimento, analista de negócio, gerente de produto, líder técnico, ou seja... Quase toda a cadeia. Eu jogo todas as posições, né? Eu jogo em todas as posições... efetivamente executando, fazendo, tá? Fazendo. E tu trabalhou muito tempo como desenvolvedor? Trabalhei aproximadamente uns 3 anos, tá? 3 a 4 anos, tá? Como desenvolvedor. E aí depois percebi, assim, uma leitura que eu fiz rápido é que como desenvolvedor eu construía muito pouco, havia muita limitação. E aí, liderando pessoas, tá? Gostando de pessoas, eu via a possibilidade de uma multiplicação muito maior. E aí comecei a trilhar meu caminho de liderança, como coordenador, gerente e tal, e aí segui a minha vida toda. Hoje tenho aproximadamente aí uns 35, 36 anos, liderando gente, né, e projetos, construindo soluções. Certo, Almeida. E me diz uma coisa, quando a gente conversou ali, antes de te convidar aí pra vir pra cá, né, na verdade foi durante o convite, tu trouxe pra gente um material bem bacana aí, que é a tua especialidade, né? Eu queria que tu contasse um pouco aí do que tu vai falar, qual que é o tópico aí do nosso Threadcast de hoje, né? Que é um assunto bem interessante, é um assunto que
A Salvo System trabalha bastante, está sempre nesse meio, né? E tu é um grande especialista aí, parceiro da Salvo System, né? Eu queria que trouxesse aí pra gente um pouco desse mundo aí. O tema do nosso bate-papo aqui é TEF, né? TEF, mais conhecido como TEF, né? A sigla TEF, que é a Transferência Eletrônica Financeira. Tá? Transferência Eletrônica Financeira. Soluções de TEF teve o início há aproximadamente 30 anos atrás, tá? Começou com pagamentos, meios de pagamento, mas ao longo dessas 3 décadas evoluiu também para serviços financeiros e outros serviços diversos, né? Por exemplo, serviços bancários todos hoje são implementados por soluções de TEF. Serviços tipo recarga de celular, né, foi muito utilizado através de solução de TEF, tá? E o TEF ele continua hoje muito forte ainda como solução de meios de pagamento, que é um meio seguro, tá? Que utiliza basicamente o cartão, tá? O cartão e agora evoluindo para QR Code, tá? E outras derivações aí de meios de pagamento. Por exemplo, o TEF é aquela maquininha que a gente tem no estabelecimento. O que é o TEF exatamente? O TEF ele está inserido, tá, num arranjo, nós chamamos, né, o mercado ele entende como um arranjo, né, de pagamentos, onde esse arranjo de pagamento ele envolve, tá, 4 estruturas, 4 entidades que são as principais, tá? 2, tá, que dão origem, tá, a esse arranjo de pagamento, que são os bancos emissores dos cartões, tá? Então o banco emite o cartão e, por sua vez, o banco tem um cliente, tá? E esse cliente ele usa esse cartão para consumir, tá? E do outro lado, tá, o banco ele faz uma parceria com as credenciadoras, que também comumente são conhecidas como adquirentes, tá? Que negociam com os varejistas, os lojistas, para vender produto, tá? Entendi. Tá? E aí esse arranjo de pagamento ele une, tá, essas 4 entidades, banco, credenciadoras, os varejistas e os consumidores, tá? E o TEF, né, como uma solução, ela entra para intermediar, tá? Para viabilizar meios de pagamento com cartão, ligando, tá? Fazendo uma ponte entre o varejista e as credenciadoras. Basicamente, o TEF, tá? Além da solução nativa das credenciadoras, que é usar a maquininha, que o mercado todo conhece, tá? As credenciadoras abriram, tá, uma janela e aí o TEF, a solução de TEF, como um gateway, tá, faz a integração entre o varejista e a credenciadora. Então, basicamente hoje, tá, as credenciadoras elas trabalham, todas elas suportam a solução de gateway de pagamento TEF, tá? Tem suas plataformas digitais, tá? Sim. E mantém ainda, né, todas as maquininhas, que é a forma mais ágil, né, que as credenciadoras veem e utilizam para chegar até o varejista, tá? Ou seja, leva uma solução completinha, né, que a máquina, ali você ligou e já começa a efetuar pagamento também com o cartão. Tá? Entendi. E uma curiosidade que eu tenho saberia contar para nós como é que surgiu isso, quem é que fez o primeiro TEF, ou tipo, isso, como que surgiu esse padrão de pagamento, de transferência, enfim? O TEF é baseado no modelo, tá, criado pela Europay, tá, Mastercard e Visa, que é o modelo conhecido como EMV, tá? O E de Europay, o Mastercard, que é o M, tá, e o V de Visa. Então eles criaram esse modelo de solução, que é um padrão, basicamente. É um padrão técnico, né, que utiliza cartões eletrônicos, tá, e dispositivos para fazer a leitura, né, desses cartões para processar o pagamento. Tá? Então esse é o padrão técnico, né, chamado de EMV. O TEF também se apropriou, né, de um protocolo, né, de intercâmbio de informações, que é o ISO 8583. Então o TEF, em geral, tá, todas as soluções de TEF, que hoje no Brasil são aproximadamente aí umas 5, né, entre 5 e 7, tá, das quais 2 mais bem-sucedidas, que têm a maior cobertura do mercado, eles utilizam esse padrão, esse protocolo de intercâmbio de informações. Tá? Só um parênteses, eu já trabalhei com esse protocolo
num projeto que a gente teve uma vez. E é bem interessante, assim, tu consegue fazer todas as operações, um monte de operações bancárias ali, usando socket direto, assim, mandando dado cru ali, bem... até hoje muitas instituições financeiras utilizam esse protocolo ainda. Sim. Padrão mas isso. deve ter uma camada de segurança boa em cima para transitar esse dado na rede aí. Tem uma criptografia boa aí. Tem os autorizadores, tem um mecanismo aí bem robusto por trás. Além disso, complementando ainda sobre padrões, né, gestão, tá? Existe todo um protocolo de segurança, né, chamado PCI, né, que é a segurança da indústria de cartões. Tá? E também a gestão, né, a BEX do Brasil. Né, no Brasil existe uma entidade que administra, que faz a gestão, né, das empresas de cartões e serviços. Né? É uma entidade que regulamenta, define, orienta, tá, evolui e dá todo o apoio. Tá? Inclusive, há aproximadamente uns 5 anos atrás, a BEX desenvolveu uma biblioteca atualizada para atender às necessidades do mercado. Tá? E, doravante, todos os dispositivos passaram a utilizar essa nova biblioteca, né, que é a biblioteca BEX, que, através do seu protocolo, permite, tá, que os cartões eletrônicos eles sejam lidos, tá, adequadamente e com toda a segurança, né, que esse meio de pagamento permite. Tá? Certo. Então, no caso, essa biblioteca da BEX é quando tu coloca o cartão na máquina, ou tu aproxima o cartão na máquina, o equipamento faz a leitura e esse protocolo de comunicação entre os dois dispositivos é o que a BEX implementa, né? Isso. Essa biblioteca ela tem comandos, tá, que orienta, tá, e define como você faz a leitura, como você configura aquele dispositivo, tá, com as informações inerentes. Sim. Como é que você faz a captura dos dados de um cartão com a chave, né, daquela credenciadora, tá? Porque o cartão, quando é lido, tá, nesse dispositivo, tá, ele tem lá uma chave de cada credenciadora que faz com que essa leitura, tá, ela seja privada, tá, e exclusiva para cada credenciadora. Então, a informação que é capturada para uma credenciadora A, ela só serve exclusivamente para essa credenciadora. Uma outra B ou C ou D, ela não interpretaria, tá, esses dados, uma vez que eles já nascem criptografados. O dado que está no cartão não é um dado aberto, um dado criptografado só vai ler se tiver a chave para a chave lá no PIN-pad, tá? No PIN-pad. Chave então no PIN-pad. teria que ter um PIN-pad para cada credenciadora. Se tu quisesse ter mais de uma, né, obviamente, no teu estabelecimento. Uma das vantagens, tá, um dos benefícios do TEF é que ele além de ser multicredenciadoras, ou seja, o PIN-pad, o dispositivo onde um cartão eletrônico é lido, tá, ele acomoda chaves de criptografia de todas as credenciadoras, de todas. Então, para que você, né, para você fazer, o estabelecimento fazer um pagamento eletrônico, ele não precisa, caso ele troque de credenciador, ele não precisa substituir ou mudar o PIN-pad. Tá? O PIN-pad nativamente, ele já sai de fábrica, tá, por definição, o PIN-pad com fio, tá, com cabo, ele já sai de fábrica com as chaves de todas as credenciadoras. E aí, consequentemente, o varejista ele tem liberdade, tá, para alternar, para negociar e buscar. Então ele pode fazer esse jogo de alternar ali. Com certeza. Inclusive concomitantemente. Tá? Então, assim, hoje o varejista, com a solução de TEF, ele pode fazer uma configuração mista, tá? Híbrida, tá? Bandeiras passam por uma credenciadora e outras bandeiras passam por outras credenciadoras. Mas mesma coisa, então, por exemplo, se amanhã surgir uma credenciadora nova, os cartões que estão impressos hoje não vão conseguir transacionar com ela? Uma nova credenciadora, tá? Ela, ao entrar no mercado, tá? Ela é reconhecida pelo Banco Central, pela BEX, tá? E passa, doravante, tá? A sua chave de criptografia ser integrada aos novos dispositivos, tá, fabricados. Tá? Alternativamente, tá, os dispositivos já disponíveis no mercado, caso essa credenciadora queira que todos, né, sejam habilitados, teria uma grande logística, um grande esforço para fazer. Para ir lá atualizar. Para atualizar. Então, normalmente isso não é prático porque
os dispositivos PIN-PADs, eles são distribuídos pelas credenciadoras. E é próprio, né? Tipo, a GetNet distribui os seus PIN-PADs, a Cielo e assim sucessivamente. Entendi. Mas então essa chave dessa credenciadora não está no plástico, não está no cartão. Não, tá no dispositivo. Tá no dispositivo. O dispositivo PIN-PAD, que ele representa, nós chamamos de cofre digital, mini cofre digital, tá? Entendi. É um HSM, um mini HSM, tá? Então o PIN-PAD ele é um cofre digital que tem toda uma política definida pelo padrão técnico EMV, que ele já sai do fornecedor de PIN-PAD já formatado, tá? E todas essas chaves... Então ninguém tem acesso, não tem como... Ninguém tem acesso. Então essas chaves, elas são compartilhadas pelos credenciadores e os fabricantes de PIN-PAD através de todo um protocolo de segurança, tá? Que são cerimônias de troca de chave pública, chave privada, para que de fato os fornecedores de PIN-PAD eles tenham autonomia, tá? E já sai da fábrica. Já sai da fábrica. Isso é para ler a informação que está, para capturar as informações que está presente no plástico. No né? plástico, perfeito. Tá. E quando tu não está utilizando um PIN-PAD, tu usa um pagamento online que tu digita os dados ali. Não precisa de criptografia, né? Qual é a informação que o PIN-PAD pega, além das que já estão escritas ali no plástico, a gente poderia digitar elas? As informações fundamentais, né, de uma transação eletrônica, tá? É o número do cartão, tá? O vencimento do cartão, o CVV e a senha, tá? E a senha. Essas são as 4 informações, principalmente a senha. A senha é a segurança, né? É a segurança. Qual é a diferença, por exemplo, de você fazer uma transação digitada através de um gateway e-commerce, tá? Através de um link de pagamento, para você fazer uma transação presencial com cartão e senha? É porque a senha ela é pessoal, ela é intransferível, tá? Ela é sua, e no momento que você autentica, tá, o uso daquele cartão que foi lido por um dispositivo seguro com a sua senha, aquela operação ela é segura e ela não pode ser contestada, tá? Entendi. Já um canal e-commerce é um canal flexível, por quê? Porque você olha as informações do plástico e você digita abertamente. Sim. Apenas digita, tá? O tráfego da informação, por exemplo, né, de um gateway e-commerce ou de um link de pagamento, até quem vai autorizar, né, a autorizadora ou a credenciadora. Então existe criptografia para que esse tráfego de informações ele seja seguro e não seja interceptado durante o seu curso, né, para até começa a aprovação. Lá no site, com o certificado SSL, para fazer uma conexão HTTPS. Exatamente. Então ali quando eu capturo no link ou no site, eu já criptografo, tá? E essa informação ela chega com o mesmo nível de segurança. Só que esse pagamento ele não tem a senha. Ele não tem a senha. Pelo fato dele não ter a senha, ele não é considerado seguro. Ou seja, o nível de fraude é maior. Tá? Sim. E aí você pode contestar, né? Pode contestar, tá? Pode contestar. Transações digitadas, elas são contestáveis, tá? Transação, para ela ser feita digitada, tá? O estabelecimento comercial, o lojista, ele tem que ter uma natureza de atividade que permita esse tipo de atividade, tá? Então, a ABEX e o Banco Central e as credenciadoras não permitem que todo e qualquer estabelecimento faça transação digitada, tá? Então, assim, tem que ter uma argumentação, ou seja, uma defesa de que, de fato, aquele pagamento digitado ele é necessário pelo tipo, pelo ramo de atividade daquele lojista, tá? Então, caso contrário, isso não é permitido fazer esse pagamento digitado. Unicamente com presencial, com cartão e senha, utilizando o dispositivo, tá? Que é o PIN-PAD. Sim. E como é que hoje o TEF está lidando com as tecnologias de pagamento, com essa inovação que está rolando de meios de pagamento? Né? A gente tem empresas que estão fazendo pagamentos com QR Code, tem o Pix aí que o Banco Central já liberou e o brasileiro está usando bastante. E como é que o TEF se relaciona com essas novas tecnologias? O TEF naturalmente, tá, assim como uma solução, né, que ainda comporta, né, e que faz e que tem uma participação massiva, né, de meios de pagamento no Brasil. Tá? O TEF hoje ele representa 50%, né, aproximadamente 55%, tá, de pagamentos feitos com cartão, tá? De um total aí de 2 trilhões. Tá?
Nossa. 2 trilhões, mas bastante coisa, 2 trilhões, tá? Dos quais aí 75% é com uso de plástico, tá? E 25%, 500 bilhões, é feito com transações chamadas de online, né? Que são transações digitadas ou por aproximação, né? Mas o TEF hoje, cartão, tá? O uso do plástico hoje representa aí, né? Aproximadamente 75%, ou seja, 1,5 trilhão. Tá? Há uma subdivisão entre o crédito e o débito, tá? O crédito ainda predomina, né? Representa aí em torno de 60%, tá? E os cartões de débito, que tem crescido até por uma mudança cultural, né? Uma cultura de... Esses números é do Brasil? Números do Brasil, tá? Os números de 2020, tá? Divulgado pela Banks, é que o montante, né, de pagamentos feitos com cartão eletrônico em 2020 tá, somaram 2 trilhões. Caraca. 2 trilhões, 700... O pessoal tá usando, hein? Um crescimento abaixo de 2 dígitos, né? O crescimento de pagamentos com cartões cresceu em torno de 8%, tá? Diferentemente do crescimento com o pagamento online, né? Esse cresceu mais, né? Esse cresceu 30%. 30%. Então houve um crescimento significativo. Com a pandemia o pessoal parou de ir em loja, estava fechado, só todo mundo usando online. Comprando pela internet, comprando pelos aplicativos. Não tem que ir no caixa lá tirar dinheiro, ficar sacando, trocando dinheiro. Ninguém nem quem quer encostar no dinheiro, né? Vai que é um contaminado. E o maior crescimento é o pagamento por aproximação, tá? Esse teve um crescimento de quase 500%. Caraca. Tu acha que tem a ver também com esse negócio de não querer tocar na maquininha? Com certeza. É uma experiência boa, né? Uma experiência prática, né? É muito prático, eu acho. Você utiliza a carteira do seu próprio celular, né? Você utiliza, por exemplo, o Banco Itaú, ele tem uma parceria com a Apple, tá? E aí você cadastra o cartão. No celular, né? Isso, no celular. Cadastra nos relógios hoje, em tudo que é lugar. É interessante. E esse protocolo, por exemplo, que a Apple faz para pagar por aproximação nos equipamentos, ele é igual o cartão ou ele é um pagamento online, digamos assim? A gente diferencia, tá? Assim, o mercado ele usa muito, ele comenta muito e fala 2 termos, né? É a operação sem contato, né? Que é o contactless, e a tecnologia NFC, que é a comunicação por aproximação, tá? Então, tanto o celular quanto o cartão utilizam essa mesma tecnologia. Tá? Então, é um pagamento sem contato, um pagamento por aproximação. Essa aproximação exige, né, uma distância ali máxima, né, para que essa comunicação ela seja bem sucedida. Sim. E aí, tanto os celulares quanto os cartões, eles conseguem manter uma comunicação com o dispositivo para efetuar esse pagamento. Mas, por exemplo, assim, contato físico. Tu disse que quando tu usa o cartão físico, essa transação não pode ser contestada, porque tu tá dando teu aval ali, né? É uma transação final. Com um telefone, com um NFC, é a mesma coisa, o mesmo processo? O que muda, né? O mercado, a Bex, tá? E o mercado, eles fazem, tá? Pequenos ajustes, adaptações, assim, para permitir uma experiência de pagamento que seja atrativa para o consumidor. Então, por exemplo, em dezembro de 2020, a Bex definiu que o novo limite seguro, né, para pagamento com aproximação seria R$200. Pois então, eu percebi isso na prática. O meu tá passando mais de 50 pila. Isso, tá passando mais de 50 pila agora, cara. Eu pensei, essa máquina aí tá mexida. Sabemos agora o porquê. R$200 o limite, tá? E às vezes eu acho que assim, a gente não tem conhecimento de todas essas fraudes. Essas, digamos assim, políticas de segurança adotadas assim pelas credenciadoras, pelos bancos, né? Mas por vezes a gente vê valores acima de R$200 por aproximação que são aprovados, tá? Então pode ser que entre num cenário que passe. Eu acho que depende muito da parceria, por exemplo, da carteira digital, do telefone com a credenciadora, o nível de validação, né, da veracidade dos dados do cartão. Tá? Por exemplo, o banco poderia liberar mais tipo de transação? Ou isso quem determina é a credenciadora?
Sempre a credenciadora. Sempre a credenciadora. Sempre a credenciadora. Então a credenciadora, ela faz essa... A credenciadora, ela tem um papel de autorizadora. Tá? Sim. Autorizador. Então não daria para, por exemplo, acessar o aplicativo do meu banco e dizer assim, olha, aumento meu limite de transação com... Não. Entendi. Mas o banco, como uma entidade, né, que faz parte desse arranjo, ele participa dessas negociações e definições, né? Lembrem que, assim, existe o banco que emite o cartão e aí o consumidor é cliente do banco. Então, em tese, o risco, né? O risco é do banco, porque o cliente é dele, tá? E o pagamento, assim, se houver fraude, o cliente... ele será penalizado. Que dá o ok, né? Tanto que dá o em débito quanto em crédito. Né? Passa pelo adquirente, chega no banco, ele diz, vai consultar a conta, saldo, limite, essas coisas, é o banco que dá o ok. Se o banco der ok, foi, entendeu? Sim. A autorizadora também, como intermediária, como participante, né, ativa desse arranjo de pagamento, ela está intermediando ali entre o banco e o varejista. Então as autorizadoras e credenciadoras, elas discutem e definem regras que muitas vezes assim nem precisa ir ao banco. Ela toma decisões, né? Ela, por exemplo, analisa comportamento de pagamento. Então ela pode rejeitar um pagamento à revelia do banco, caso esse pagamento, de fato, ele tenha um comportamento tendencioso. Não passou na blacklist, alguma coisa assim, uma né? blacklist, tá. Então, essas credenciadoras têm ali uma camada de antifraude ali para avaliar risco do cartão, risco da empresa que está transacionando ali. Que tem uma certa autonomia, mas tudo bem definido e sendo intermediado aí pela BEX, né, e pelos bancos. Então, essa regra, assim, essa questão do antifraude, da segurança, assim, isso é mantido em sigilo, é sempre atualizado, permanentemente atualizado, né, porque as fraudes, elas evoluem, elas avançam. Tem muita gente criativa Tem por muita aí. gente criativa. E aí esse não mercado... falta hoje no WhatsApp, por exemplo, gente tentando aplicar golpe, né? O mercado de meio de pagamento está sempre esperto, sempre inovando, sempre se protegendo, né, para que essa indústria de meio de pagamento ela continue bem sucedida e sempre crescendo, porque é uma forma prática, né, de pagamento e muito utilizada, né, bastante utilizada. Dá para ver que o sistema é muito bem sucedido porque né, são trilhões, como tu falou, de transações. 2 trilhões, né? 2 trilhões de reais transitando, né? E, tipo, não tem nem sinal disso ter uma mudança, as pessoas ficarem preocupadas, as pessoas estão cada vez mais confiantes. E cada vez mais utilizando. Cada vez vai abrindo mais o leque de meios de pagamento, né? Isso que acontece, tá? Todo mundo querendo oferecer pagamentos, né? Facebook, a Apple, o Google, todo mundo está oferecendo o seu meio de pagamento. Sim. Um novo meio de pagamento, tá? Assim, que foi lançado em novembro, né, pelo Banco Central, é o Pix. E desde o lançamento, desde a definição, né, e passando pelo lançamento, há uma grande expectativa, né, que o Pix ele substitua, tá, por exemplo, o pagamento com cartão de débito, devido à praticidade, tá, devido à agilidade, devido à facilidade de conciliação, né, eletrônica financeira, tá, um pagamento instantâneo. Já passa direto pelo Banco Central, depois não precisa estar enviando os relatórios. Os bancos não precisam estar enviando os relatórios para fazer os batimentos com o Banco Central. Perfeito. A experiência de pagamento com o Pix, né, pelas vendas pela internet é muito melhor. Porque hoje, quando você paga, primeiro, a experiência de pagar, tá, de efetuar pagamento digital, né, pelos gateways e-commerce com cartão de débito não é uma boa experiência. Principalmente o cartão de débito, porque ele requer uma autenticação no banco, tá? A maioria dos cartões de débito para você pagar pela internet... Sim, ele está lá no site, ele abre uma segunda janelinha. Uma segunda janela, você se autentica ali como correntista, tá? E aí, após essa autenticação, libera. Tem um protocolo para esse nome desse tipo de transação, né? É o 3DS. O 3DS é o protocolo recente, onde ele é mais assertivo. Esse protocolo ele trouxe mais assertividade com relação à veracidade dos dados, né, do pagador. Tá?
Mas tem agora Porque uma até nova então- que é transparente, não tem mais essas transações, né? Eu sei. Mas ainda, assim, essa transparência e essa assertividade é baseada na coleta de informações, comportamentos e identificação do consumidor, tá? Sim. Para ver se é ele mesmo, tá? Já o Pix, ele se abstém completamente de tudo isso, é uma forma segura, né? Uma Sim. forma ágil, né? Mas o Pix tem aquela questão de que a transação é feita dentro do contexto do teu banco, por exemplo. Né? Tu vai ter acessar o teu aplicativo de banco e vai atualizar a transação, né? Assim, o que é que o Pix traz de mudança? Assim, o Pix, ele substitui o cartão, tá? O Pix é digital porque ele usa o app do banco. Sim. Então, independentemente, né, de qual Pix, né, o varejista utiliza, tá? Para o pagador importa que ele tem o app do seu banco e com o app do seu banco ele vai executar o Pix, independente do Pix da loja onde ele Sim. vai comprar. Tá? Então, o Pix, através do app, ele substitui o cartão. O Pix é uma movimentação de depósito à vista, ou seja, é domicílio bancário na veia. Ou seja, o cliente ele tem Cara, que encher o disponibilidade. TED antes, o Pix ali troca essa O Pix ele é transação. muito igual a quando surgiu as transações de moeda digital. Transação de moeda digital era assim, tu ia fazer uma transferência ou comprar alguma coisa, aparecia o QR Code, tu abria a tua carteira digital, filmava ali, dava OK e realizava aquele pagamento dentro de alguns instantes, né? É muito semelhante, muito. E o legal do Só que Pix, a transação na moeda digital, ela no próprio registro da rede está a transação. No caso do Pix, a transação está no banco, né? O banco está fazendo essa Sim, ainda integração. tem alguns intermediários ainda no Pix, né? Mas de No caso da moeda experiência digital é só a rede distribuída que é o intermediário. A experiência é muito parecida. Né? A experiência é isso, a experiência que eu estava me referindo é bem parecida. Em Almeida, então assim, eu acredito que com a entrada do Pix deve ter muitas empresas aí que ficaram chateadas, né? Porque reduziu uma boa parte desse ecossistema e foi eliminado alguns intermediários que ganhavam dinheiro ali, né? E o grande diferencial, assim, o que é muito legal do Pix é que ele traz assim, inúmeras oportunidades de negócio. Tá? E oportunidades de negócio mais eficientes, muito mais eficientes. Por exemplo, a venda pela internet, que antes você fazia um pedido, tá? E aí tinha um tempo de espera. Até compensar lá em Até compensar, até aprovar, até passar pelo antifraude, tá? E aí para fechar o pedido, emitir a nota fiscal e liberar o produto. Hoje, quando você efetua uma compra, tá? Através, né, de um site e paga com Pix, aquela operação ela está 100% concretizada. 100% concretizada. Principalmente a parte do lojista, né? Principalmente para a parte do lojista, né? Porque ele vai ver na hora que ele entrou na conta dele, né? Na hora você já dispara. Não é uma autorização do adquirente, vai deixar tá lá na meia pendente, do tipo, eu aprovei, mas sei lá, pode estar entrando em algum processo de antifraude. E pro lado do lojista tem todo aquele risco que ele vai levar até aquele dinheiro cair na conta dele, né? Fora que também vai levar mais um tempo, vai cair pro banco, o banco vai redirecionar esse valor, né? Tem todo um... Então a cadeia logística ela ganha em eficiência, né? Então você comprou, pagou com Pix, imediatamente você emite a nota fiscal, aquela operação está concretizada, emite a nota fiscal e inicia o processo de entrega do produto, né? Então a cadeia ela fica mais eficiente, as empresas vão trabalhar de forma mais produtiva, mais eficiente. Então o Pix ele traz assim, muitas oportunidades. Tanto é que, né, de uma maneira geral, o Pix ele está assim, atendendo a todas as necessidades. Por exemplo, agora vem lançamento aí do troco com Pix, né? Para resolver o problema das moedas, né? Sim. Então o varejista ele não precisa ter mais moeda, tá? Então todo troco ele pode fazer um Pix de volta para o consumidor. O consumidor paga com uma espécie. Se pagar com dinheiro, porque ainda tem 35%, né, das pessoas que pagam usam, com dinheiro. Né, dinheiro. Aí em vez de dar o troco em espécie, tu dá o Pix. Dá um Pix. O varejista fazendo um Pix. Isso. Não, e recentemente o Banco Central também começou a se juntar para construir a moeda digital brasileira, né? O real digital, né? Sim. Então,
Vai ser basicamente uma base monetária diferente da base monetária de dinheiro, mas que tu vai conseguir que vão existir outras formas de lidar com esse dinheiro, né? Mas tem toda uma revolução por trás vindo aí, né? O diretor do Banco Central, o Campos Neto lá, ele tá super empolgado e determinado em implementar essas formas de lidar com o dinheiro de uma forma digital, né? E aí toda essa coisa, tipo, a moeda talvez no futuro não vai existir muito, né? Ou talvez existe nada, né? Com a inclusão bancária, né? Desde que todo mundo tenha celular em casa, né? Mas hoje no Brasil a gente tem 2 celulares por pessoa no Brasil. Linha habilitada. Agora vem também o Banco Central até julho, né? Agora julho próximo, que é o saque com Pix, né? Saque. Então qualquer estabelecimento comercial, qualquer loja, você vai num café, tomar um café e precisa de dinheiro. E ali você faz uma permuta, um câmbio ali com o lojista. Né? Eu quero sacar R$100. E aí você passa um Pix para ele porque não há, né? Esse é o inverso do troco, né? É o inverso do troco. É o inverso do troco. Tu chega com o Pix e pega o dinheiro. E pega o dinheiro. Então, é uma cordialidade ali do lojista, né? Para o seu cliente. E sem risco, né? Sem risco e sem custo adicional. Existia esse tipo de coisa com cartões também, né? Só que aí tu chegava lá na loja, preciso de 100 pila aí. Aí o cara lá te cobrava 110 e tu... Mas ele dava 100 pila, tu pagava um ágio pro cara, né? Mas existia, né? Do cartão plano, não era oficial, o Banco Central não tava determinando como é que funcionava, né? Mas existia lá, né? E como é que fica isso numa questão financeira da empresa, assim? Por exemplo, que a tua empresa tem as entradas e saídas, né? Tu tem que depois fazer fechamento dessas coisas, daí vai estar lá um monte de Pix entrando e tu não vendeu nenhum produto, só tirou dinheiro do caixa daí. Mas por isso que isso eu acho que, como o Homero falou, existe uma determinação do Banco Central para isso, então talvez tu consiga registrar de uma forma diferente. Tipo diferente, isso, né? É um Pix creditando. Um Pix creditando. Então, na movimentação do caixa, no fechamento de caixa, você tem 2 transações. O resultado, assim, um anula o outro, né? Um anula o outro. Você teve uma saída e teve uma entrada. Então, o resultado, assim, troquei 6 por meia dúzia, tá? Mas, de fato, são 2 operações, né? São 2 transações diferentes, que ao final do dia, tá? O varejista, ao fechar aquele terminal de caixa ali, ele tem esse posicionamento. Quanto saiu de Pix, quanto entrou de Pix, né? Pix a débito, Pix a crédito, tá? E cash, né? Quanto entrou... tu estou Pix a crédito. Pix a crédito? A crédito quando é pagamento, tá? Então eu consumi, eu tomei um café e paguei com Pix. O crédito no sentido não de entrar. De entrar. Vamos fazer Pix a crédito? Será possível, hein? Vai ter um cheque especial, chama. Chega lá abaixo do zero da conta, tu der um Pix pra alguém, vai ser um Pix a crédito. Mas olha só, cara, o Pix hoje ele é só débito. E aí tu tem o cartão de crédito. E o cartão de crédito tem um limite. Esse limite quem te dá é o banco. Sim. Daqui a pouco pode fazer um Pix a crédito e aí o banco fica usando o mesmo limite. Mas é o cheque especial, cara. O que assim... É limite da conta, negativo, né? Isso, mas aí tem juros diferentes, né? Porque a diferença, o Pix hoje é depósito à vista. Então, para você, por exemplo, fazer um Pix financiado, você tem que ter um limite de cheque especial. O Pix ele não vai no limite do seu cartão de crédito. Agora, se você tem um cheque especial que estenda o seu limite, eu tenho um depósito à vista que eu tenho um limite lá de R$5.000. Então eu posso fazer Pix até R$5.000. Isso. Eu estou tirando da minha conta corrente e estou pagando juros ao banco. É um financiamento, digamos, rotativo ali de curto prazo, né? Sim, que nem tu usar o débito, o cartão de débito sem ter saldo. Igual. Mas eu tô querendo ir fazer o Pix, fazer o Pix como financiamento. Como financiamento, e fazer parcelado ainda. Eu vou comprar um guarda-roupa de R$1.000 e vou parcelar em 10 vezes com o Pix. Faço... agenda os que Pix, seja um limite fora do teu limite da conta, digamos assim. Isso, fora do limite da conta. Seria um limite estilo limite de cartão de crédito. Isso
Jamais foi comentado, jamais foi pensado. Ué, será que surgiu aí, ó? Então... Isso é uma solução brasileira para... quem tiver nos Pix ouvindo é brasileiro, aí, então, né? Já dá pra gente começar Nada a pensar mais justo no fazer Pix umas soluções alternativas financiado. aí. Então a fronteira do Pix, assim, a fronteira de concorrência do Pix é cartão de débito, tá? TED, transferência bancária, tudo isso. Agora, cartão de crédito, isso está preservado, não há nenhuma perspectiva, comentário, previsão de que... Porque se tu Pix, fizer, né? olha só, se tu fizer o Pix a crédito, tu elimina o cartão de vez. Entendeu? E tu elimina até as bandeiras, porque daí tu não precisa mais da bandeira, porque quem dá o crédito é o banco. Aí tu elimina o adquirente e a bandeira. Aí acabou o ecossistema. Mas é uma questão do banco ficar assumindo risco, né? Tudo bem, mas ele já assume o risco, né? Não sei, hoje ele hoje assume ele já risco, por tem. exemplo, com cheque especial, que a gente tava falando. Então, digamos assim, seria como tu ter uma segunda conta, onde o teu limite dessa conta fosse o teu cheque especial, o teu limite de cartão, tu estaria utilizando ele, e aí tu entraria em negociação por esse saldo negativo de como tu vai parcelar ele. Não, digamos assim. É o mesmo funcionamento do cartão, cara. É o mesmo Imagina que em vez de ser Não, cartão, experiência de uso, Pix, digo. Não, entendeu? experiência de uso, o de uso seria o mesmo. Seria, o que o Inácio está comentando é que assim, seria uma tipificação do Pix. Isso. O Pix saindo direto do depósito à vista, que é a conta corrente, ou o Pix saindo de um financiamento, Sim, sim. Não, mas que substituiria o cartão de, Isso. Aí acabou. cartão de crédito. Aí, ó, por isso que ainda ninguém fez. Vai tirar muita gente da jogada. Algumas pessoas vão se chatear aí com Ué? o Pix financiado. Mas essas relações entre, né, esses players de mercado é uma relação muito, muito transparente, e aí assim, tem prós e contras, né? Vai, não vai, assim. E eu acho que o que for viável, o que é bom, né, para todos, e aí termina as coisas acontecendo, ou por uma definição, né, uma definição do Banco Central com a visão de futuro, né? O Banco Central, por exemplo, com o Pix inovou bastante, né? Está criando um ecossistema, Open Bank, uma série de coisas que está revolucionando o mercado, né? Então, o último programa que foi ao ar aí do Threadcast falou sobre isso bastante. A gente falou com O Alex. o Alex Gracioli. E aí ele trouxe aí pra gente umas ideias de como é que tá andando esse assunto do Open Bank, que é bem legal. Quem não viu, não esquece, vai lá, volta ali. Quando acabar o vídeo aqui, tá? Depois vai ver. Termina de ver aqui e depois vai lá ver o Alex falando sobre o Open Bank. Né? Uma experiência bem bacana dele. É isso aí. Pois é, e com esse aumento que a gente está tendo aí de meios de pagamento diferentes, né? Mas mesmo assim o TEF ainda sendo o grande, acho que o maior deles, né? Em termos de comparação aí com os outros meios de pagamento, o mais utilizado para tu transferir valores, né? Isso também está abrindo para um monte de ramos de negócio, né? O TEF originalmente, tá, inclusive até hoje, tá, é uma solução, como ela tem algumas características, né, funcionais técnicas, e tem um custo também, né, um custo para o uso dessa solução, é um serviço que requer uma remuneração. Então, o TEF ele é muito voltado para o varejista que tem um faturamento médio mensal a partir de R$100 mil. Sim. Que tem um nível de exigência, de controle, de gestão, tá? De automação. Então, é uma solução que ela é destinada para esse público-alvo. Tá? Sim. Então, Sim. segmentos tipo ferragem, mini-mercados, tá? Farmácias. Tá? Então, geralmente, esse tipo de estabelecimento comercial, ele usa TEF, ele já usa TEF porque tem um nível alto de exigência, de automação. Então o pessoal, o estabelecimento que começa seu negócio aí mais novo, devagarinho e tal, que não tem 100 mil de faturamento por mês, vai ir para a maquininha. Então. Maquininha. Porque daí é uma solução de, como tu diz, na automação comercial completa, né? Ela resolve toda a transação ali dentro. Né? A maquininha, normalmente, ela é fornecida, tá, pelas credenciadoras, /autorizadoras, exemplo, GetNet. Sim. Então a maquininha, tá, cada credenciadora tem sua maquininha. Então ali é a forma ágil, rápida, tá, e escalável que a credenciadora tem para levar esse meio de pagamento, tá, essa solução de pagamento para o pequeno e médio.
Sim. Tá? Porque ali ele vende o seu produto da forma como ele entender, através de redes sociais, através de uma banquinha, tá? Sem usar microcomputador, sem usar desktop, então ele vende o produto. Máquina registradora antiga lá. Exatamente. E a comunicação é via API já mais atualizada ou é via o protocolo ABEX? A comunicação, tá? A comunicação da maquininha com as credenciadoras é uma comunicação privada, tá? Normalmente, tá? API. Normalmente API. Sim. Porque é uma solução proprietária. Cada credenciadora, tá? Cria a sua maquininha e faz a integração da maquininha Faz um TLS através de 2G, 3G, 4G ou rede privada mesmo, né? Uma rede privada. A exigência é ter a conexão com a internet, né? Exatamente, a conexão na internet. É tipo uma compra de e-commerce, em vez de ser imputado manualmente, a maquininha lê o em si, cartão e chama a API. O que a diferença é do cartão para a máquina. Né? A diferença é porque usa o cartão físico, tá? Físico com senha. Sim. E é uma transação segura. Tá? Então o TF ele é indicado para empresas que tem aquela estação de venda ali final, o caixa, né? Um desktop ali, né? Um checkout, tá? Tipo, vai no supermercado ali. Aí tem o sistema comercial do supermercado, registra todas as compras naquele sistema, já lança e aí quem faz a cobrança é o PIN-PAD que está dentro do contexto do TEF. Exatamente. A automação comercial, quando ela finaliza a venda dos produtos, capturou ali todos os produtos vendidos, tá? Automaticamente ele chama o TEF. O TEF ele tem uma característica também que é muito importante, tá? Que é a segurança. Ele tem um cabo, tá? E aquela maquininha não define o beneficiário do pagamento. Isso é muito importante, diferentemente da maquininha. Existe uma fraude aí antiga, tá? Que, por exemplo, tá? O Inácio... Vai lá e troca a maquininha. O Inácio, ele está vendendo e alguém chega ali rapidamente, o Inácio não percebe, tira uma maquininha vermelha e coloca outra, ou tira uma verde e coloca outra, ou tira um azul e coloca outra. E o Inácio, até perceber que ele está vendendo o seu produto e recebendo para outra pessoa, tá? Pode demorar meia hora, 1 hora, 2 horas, 1 dia. Pode demorar um dia. Pode demorar um dia, tá? E aquele dinheiro foi, tá? Pode levar o tempo até ele olhar no caixa dele lá no extrato da é o risco, não tem o valor. É o risco inerente à mobilidade. É o risco inerente, porque ali você permuta, você troca, tá? E aí, assim, as credenciadoras, para minimizar esse risco, assim, não resolve integralmente, elas implementaram uma identificação bem explícita no display ali da maquininha para dizer, Inácio, aqui é você, tá? Aqui é você, aqui é você. Entendi. Se aparecer o nome do Ariel... No TEF. Na maquininha. O TEF não tem problema. Se alguém, sei lá, trocar o teu PIN-PAD, não é o PIN-PAD que faz. Exatamente. Por quê? Porque o TEF, ele usa uma configuração central. Não está no dispositivo. Não está no dispositivo. Entendi. Ele não vai estar no descentralizado, desktop ou ele estaria num servidor. Ele está centralizado. Então, assim, você pode trocar. Botar em qualquer lugar aí. Qualquer lugar que o dinheiro vai para sempre para o mesmo domicílio bancário. Já a maquininha não. A maquininha, ali ela está pré-configurada com o estabelecimento comercial. Então, se você tem a possibilidade de uma permuta, de uma troca, você temporariamente provoca causa essa fraude, tá? Interessante. Que é temporária, porque ele vai perceber, tá? Por exemplo, o usuário, o lojista, o vendedor que usa uma maquininha, provavelmente todo final de dia ele fecha o caixa dele, tá? Se ele fechar o caixa, ao final do dia ele já percebe que foi fraudado. Foi fraudado. Isso é uma característica, tá? E aí o TEF, tá? Ele utiliza vários métodos de pagamento, aqueles mais antigos, mais clássicos, né? Por exemplo, o cartão de crédito, tá? À vista, tá? O cartão de crédito parcelado, que tem o parcelado administradora e o parcelado lojista. Qual é a diferença? O parcelado lojista, tá? Quando o lojista vende parcelado, por vezes ele já embute ali os juros. Então, quando você efetua uma compra de R$1.000 dividida em 10 parcelas, você vai pagar 10 parcelas de 100. Então, a percepção do consumidor é que ele não está pagando juros, tá? Sim. Mas certamente
tá? Os juros referente a esse prazo, né, de 10 meses já está embutido naquele valor. Já os juros, né, o parcelado a administradoras, não. Aí o lojista, ele não assume esse financiamento. O financiamento é direto com a administradora do cartão. Tá? E aí o lojista, ele faz uma compra de 1.000 em 10, ele vai receber lá no comprovante, tá? Além dos 1.000, os juros correspondentes àquele prazo de 10 meses. Tá? Então esse é o parcelado administrador. Aí a gente ainda tem o débito à vista, né? que é o equivalente ao Pix. Né? Você pagou, já debitou, tá? Na hora. Temos o débito parcelado, que é uma inovação. Né? Um débito parcelado. Débito parcelado, ou seja, o Banrisul, ele oferece essa modalidade de débito parcelado. Me explica mais, Almeida, esse eu não conheço. O débito parcelado, tá? Você pode efetuar uma compra semelhante, tá? Ao cartão de crédito, só que paga em 3, ou 4, ou 5, ou 6 vezes. Isso é uma... E aí o dinheiro sai direto da tua conta quando for vencer aquela parcela. Exatamente. A cada mês aquilo vai debitando. Isso é uma característica do Banrisul, tá? Só o Banrisul oferece esse débito parcelado. É tipo uma recorrência. Não é bem... Porque a recorrência vai pro usa o limite do cartão. Usa naquele mês o limite do cartão, né? Sim. E nesse caso, naquele mês, usa o saldo da conta. Usa o saldo da conta, exatamente. E tem também o débito predatado, tá? Que é diferente do parcelado. O predatado, geralmente ele é feito uma única parcela e você predata. É tipo um cheque. É como se fosse um cheque predatado. Eu vou pagar com 45 dias, tá? E aí faz a transação em débito e só vai cair na tua débito, conta. mas só vai debitar a minha conta com 45 dias. Tá? E essa gestão fica na adquirente daí? Fica na adquirente com banco. No caso do Banrisul, a adquirente do Banrisul é a Vero, tá? É a Vero, Banrisul Vero, tá? Entendi. Tá, esse agendamento, então, já vai para o banco. O banco mesmo que vai ficar responsável de chegar no dia X e realizar a operação. E esse predatado, esse débito predatado também é uma característica só do Banrisul. Do Banrisul, tá? Regra geral, o débito ele é à vista, tá? Sempre à vista. Nós temos o pré-datado, né? O pré-datado hoje ele movimenta em torno de 50 bi, tá? 50 bi. Então é um volume pequeno hoje. O pré-datado é muito utilizado como cartões de alimentação, refeição, tá? Cartões de benefício. Então o volume é comparado aos outros, né? Sim, então... Ao cartão de crédito que chega a 1,2 tri, né? E o de débito que chega a quase 800 bi, tá? Então o cartão pré-pago hoje ele tem um volume baixo. A gente ainda temos o pagamento recorrente, né? Pagamento recorrente, que é um agendamento. É um agendamento, então o pagamento recorrente permite que você efetue um pagamento com crédito, onde a primeira parcela você pode pagar à vista, tá? Ou não. Sim. Você pode financiar tudo. Ou à vista tu diz, cai na tua fatura naquele mês na hora, né? Exatamente. A compra da recorrência Exatamente. Cai na tua hora. A primeira parcela. A primeira, né? Então, tipo, a recorrência é muito comum e utilizado em assinaturas, né? Assinaturas em geral, jornal, academias, tá? Stream de música, TV, então, esses serviços em geral. Planos, seguros, planos de saúde, então você faz o agendamento. E, por exemplo, a diferença entre agendar os pagamentos e, tipo, parcelar um valor de 12 meses, digamos, né? Ou assinar alguma coisa por 12 meses, seria que tu não usa o limite total da conta. Não usa o limite. Não usa o limite, tá? E também não tem a garantia, né, de que aquele agendamento ele será concretizado. Sim. Por exemplo, pode cancelar a qualquer momento. Cartão venceu. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. E vai cortar o teu serviço de Netflix daí. Mas também não é menos risco, né? Porque tu vai ter o serviço sendo oferecido enquanto tu tá pagando. Exatamente, né? exatamente. Isso também não precisa acessar a aplicação e passar teu cartão toda vez que tu tá... E é diferente tu adquirir um produto que custa R$1.000 e tu tem que pagar os R$1.000, né? Exatamente. Tipo, sei lá, fiz uma assinatura com uma academia e dividi em 12 parcelas, tá? Em 12 parcelas de crédito. Aquilo ali, assim, obrigatoriamente eu vou pagar. Agora, se eu agendar, eventualmente eu posso, né? Assim, o meu cartão pode vencer ou eu posso cancelar o meu cartão propositalmente e encerro
aquele compromisso de pagamento e aí, consequentemente, eu também não tenho a disponibilidade do serviço, né? O meu serviço, né? O prestador de serviço, quando ele, né, ele detecta a inadimplência, aí ele cessa, né? Ele interrompe a prestação do serviço. Então, sim. E esse cancelamento pode ser das duas partes, né? Pode tanto vir do... Pode. O agendamento ele permite ser editado, tá? O agendamento ele tem essa característica. Você pode, por exemplo, existem fornecedores de serviço, tipo plano de saúde, que dá um incentivo. Indique uma pessoa para o plano que você ganha uma mensalidade. Aí a empresa vai lá e suspende. O Inácio indicou o Ariel, sim, e aí esse mês o Inácio ganha um mês de benefício. Ela vai lá e suspende. Ou tu foi lá e mudou teu plano do Netflix, botou o plano Ultra Plus Mega lá. Também. Aí então, tu vai pagar, começa a pagar mais. Nessa edição do agendamento, você pode alterar o valor, você pode suspender, né? Você inativa e você pode reativar com o mesmo prazo ou com um prazo diferente. Tá? E o agendamento também ele tem uma característica legal que ele pode ser infinito, perene. Então você pode não pré-datar, né? Pode não definir um prazo finito, tipo 12 meses. Então você diz, é infinito. Enquanto eu consumir o serviço e o cartão for quente, tá? E tiver confirmando aquele agendamento, aquele crédito, então eu estou consumindo o serviço. Tá? Então o agendamento é uma particularidade bem legal que é muito utilizado dependendo do nicho. Né? Dependendo do nicho. Temos também o split, né? O split de pagamento. Split de pagamento. Isso é bacana. É o quê? Eu estou no bar e quero dividir a conta ou não? O split de pagamento, tá? Assim, a grande diferença, assim, o mercado ele tinha uma grande expectativa de um split de transação. Dividir a conta. Dividir a conta, né? Dividir a conta. Dois cartões de crédito vão pagar a mesma conta. Mas o que foi possível, né, tecnicamente, foi o split do pagamento, tá? Ou seja, do beneficiário. De quem recebe o dinheiro. De quem recebe. Mas recebe. É muito mais legal, muito mais incrível isso aí. Sim, tipo, já paga os fornecedores. Um paga só e divide já para todo mundo tem que receber aquele. Isso atendeu, né, um público-alvo de marketplace, né? Muito sim, marketplace. Com certeza. Sim. Com certeza. Aí tu vende no marketplace, já a comissão da loja ali recebe, tu já recebe na tua conta direto, né? Voltando... Não precisa de um intermediário que tu paga para adquirente, recebe, chega na loja, a loja vai lá e depois te paga. Pô. Voltando à história das moedas digitais, o interessante é os contratos digitais que faziam isso aí, né? Que fazem isso, né? Tu cria um contrato lá, tu faz um pagamento, aquele contrato roda e faz a divisão em porcentagem baseado nas regras, no teu negócio, enfim, e paga todo mundo que tiver pagar dentro daquela cadeia de negócio ali. Isso aí é muito massa, isso é bem bacana. Então o split ele atende, né? Ele é flexível, assim, o split você pode definir o percentual de rateio ali para cada operação de venda, você pode ter uma regra pré-definida por produto, né? Então esse produto ele tem essa composição. Dá para dividir em quantas pessoas, assim, quantos... N, assim, dentro dos 100% você pode dividir em 2, 3, 4, 5, 6, tá? 100. E onde é que fica essa configuração? Onde fica a gestão desse funcionamento? O funcionamento, o pagamento, assim, com relação ao pagamento, o que mudou, né, do pagamento normal, não splitado para o splitado? É porque o mesmo pagamento agora ele tem informações adicionais sobre o rateio dessa transação. A transação ela continuou sem nenhuma mudança. Mas quem rateia é a adquirente. Quem rateia é a adquirente, é a credenciadora. Então, a credenciadora recebe essas informações adicionais, tá? Que são os beneficiários. Tá? E aí, esse rateio, inclusive esse rateio, ele tem gatilho, tá? Porque muitas vezes a liquidação do split, de uma parte do split, depende da entrega do produto. Por exemplo, no caso de um marketplace. Então, existe um gatilho tipo, pague. Esse pagamento nem sempre ele é automático, né? Quando há split, ele tem uma condicionante. Não entra a lojinha Mequetrefe no marketplace, te vê no negócio, não entrega o produto. Não entrega e já explitou. Já explitou e o cara está recebendo. Exatamente. Então, a liquidação do split ela pode se dar em tempos, em timings diferentes, em função desse gatilho. Então, assim, foi especificado e criado um gatilho e esse gatilho ele libera. E aí a credenciadora vai creditando, tá?
cada fatia daquele split, né? A liquidação. É um negócio incrível, né, cara? Vai lá e vai fazendo, dividindo, vai estar tudo já embutido lá no processo. Sim, tem bastante integrações aí entre... Bastante. Imagina integrar essa API aí com essa transação toda aí. Pois então, né? Lá. Bastante. No marketplace, vou construir um marketplace, organizar todo esse split de pagamento aí. Tipo, porque tu tem que receber o feedback do cliente, receber o produto para tu liberar. Aí deve ter uma webhook lá que tu ativa lá no... Isso já fica transparente, porque todo o trabalho tá na adquirente. Se tu contratar adquirente X... Pra ativar o gatilho, por exemplo. Adquirente faz o gatilho, né? Adquirente ativar. Mas a tua loja, a tua interface da loja, que recebe o feedback de quem recebeu o produto, é que vai ter que avisar a adquirente de que, o meu cliente que comprou na minha loja, no meu marketplace, recebeu o produto. Pode pagar o fornecedor. Isso. O marketplace geralmente ele tá integrado, né, com a credenciadora, tá? E aí ele vai disparando esse gatilho, só pague esse, o produto saiu, tá? E aí a credenciadora vai só cumprindo aquela agenda de pagamentos de acordo com esses inputs, né, de acordo com esses gatilhos solicitados pelo marketplace. Tá? Ainda sobre métodos de pagamento, tá? A gente tem o link, né, o link de pagamento, que é uma forma que foi bastante explorada, né? Aí com o Covid, né? Com a pandemia, porque o link de pagamento principalmente é para aquele pequeno e médio, tá, que vende pelas redes sociais, tá? E consegue receber remotamente. Tá? Então é um método muito legal nesse aspecto, né? Assim, para delivery, você pode usar em delivery, você pode vender pelas redes sociais. Esse método é tipo assim, eu vou vender um produto, aí eu gero um link, mando pro meu cliente, ele vai abrir tipo um checkout de e-commerce. Checkout virtual, tá? Ele insere os dados do cartão. E ali ele insere uma transação digitada, uma transação tipo online, né? Como se fosse a página de um site que você está comprando e é redirecionado. Ele recebe um feedback dizendo assim, o meu cliente X pagou, agora eu posso liberar o produto. O link de pagamento, quando o consumidor ele confirma o pagamento, tá? Esse pagamento ele gera uma notificação para o beneficiário dizendo, a tua venda, né, foi concluída com sucesso porque o pagamento foi feito, tá? E aí nesse momento o produto ele é liberado, tá? Geralmente esse link de pagamento ele tem uma vigência, né, uma duração que pode ser regulada até 48 horas, tá? Pode ser regulado. Para expirar, né? Exatamente. Expirou o link. Tipo boleto, né? Boleto não tem prazo para pagar. Isso aí. Mas esse aí é bem interessante, porque tu pode gerar... Cara, qualquer negócio hoje tu tem um dashboard da adquirente Tu vai ter um checkout pronto, vai precisar contratar alguém para fazer o checkout, para integrar com a TI transparente. Ou então, ou tu tem um sistema que vende e tu não tem integrado o pagamento dentro do sistema de produto. Enfim, aí é só gerar os links. É verdade. Então o link é bastante potente, tá? E principalmente agora, né, com a pandemia. A gente tem outro método também que é pouco... É porque esses métodos assim mais específicos, eles são destinados a nichos, né? Tipo pré-autorização. Pré-autorização é um outro método que é muito explorado por locações em geral, tá? Hotéis, locação de veículos. O Uber faz também, né? Uber, quando tu chama a corrida, reserva os ele ele faz uma cobrança, mas não tá necessariamente te cobrou, né? Só fica reservado e depois ele confirma. Exato, porque assim, na confirmação é que você define o valor final. O valor final ele pode ser maior ou menor. Se for menor, nenhum problema. Se for maior, vai depender da disponibilidade do limite, né? Aí tem o risco. Tem um risco. Pouquinho tu já tentou reservar antes, mas depois se der maior, daí tem o risco de não haver mais saldo. Sim, a corrida foi mais longa. O crédito, o saldo, o limite naquela transação. Na transação. Eu me diz uma coisa, agora que tu falou isso aí, por exemplo, assim, lá nos Estados Unidos, quando você faz uma compra, tu passa o teu cartão, aprova aquela compra, mas aquela transação ainda fica aberta, porque tem aquela questão da gorjeta que tu dá no final, e aí o estabelecimento vai lá e finaliza a tua cobrança com mais um valor da tua gorjeta. Seria mais ou menos isso, essa pré-autorização? Seria um comparável essa tipo de transação?
A pré-autorização é uma garantia antecipada, tá? De que aquele cartão ele tem disponibilidade. Sim. E que aquela operação, tá, do ponto de vista de pagamento, ela tá concluída. Tá? A pré-autorização ela requer digamos, uma operação complementar de confirmação. É a mesma coisa que tu reservar slot de... Ou então tu reservar espaços de memória do teu sistema operacional, entendeu? Tu reserva para que outros programas que forem reservar não possam utilizar aquilo lá, porque está reservado e garantido para aquela finalidade, entendeu? Sim, mas quando tu diz assim, quer dizer que não seria o equivalente, porque mesmo no final, quando tu for confirmar o pagamento daquele valor, tu vai ter que ter uma confirmação manual ali de que realmente foi feito. A confirmação, tá, pelo padrão MV, não requer, por exemplo, a presença do Ariel, não requer a presença, tá? A transação de pré-autorização ela é equivalente a um pagamento com crédito ou débito. Ali eu preciso ter o cartão presencial com senha. Já a confirmação, né, o mercado usa até um termo que é pouco usual, captura da pré-autorização, tá? Ela não requer a presença. Exatamente para dar autonomia ao varejista, ao lojista, a quem está prestando o serviço, assim, não depender do Ariel para poder confirmar. Tá? Sim. A pré-autorização tem uma característica, 30 dias é a vigência, ela expira. Então você tem que confirmar até 30, se não confirmar ela cai, ela morre, ela evapora. Tá? Então você tem até 30 dias para decidir, né, e fechar. Por aquele valor ou por um valor menor, ou até por um valor maior, sem a segurança, sem a certeza que de fato aquele cartão ele tem disponibilidade ou não. Tá? Teve um caso bem interessante de aplicabilidade de pré-autorização aí de uma grande indústria, né, de cosmético do Brasil, tá, que tinha uma operação que vendia, né, todos os pedidos com pagamento com boleto, tá? E o pagamento do boleto ele tinha uma taxa de conversão aproximadamente 60%. 40% das vendas eram perdidas. Por quê? Porque a consultora ela comprava o produto, consultora de venda, né, comprava o produto, e quando retornava para casa ia avaliar, tá? Perspectiva, mercado, conversar e tal, mas e aí desistia do boleto. Tá? E aí essa indústria ela substituiu o método de pagamento de boleto por pré-autorização. Resultado, essa perda, né, de conversão de 40% foi reduzida a praticamente zero. Tá? Porque toda compra, todo pedido, né, porque essa indústria ela não trabalha, por exemplo, com a venda final porque ela não tem a garantia de que tem o produto para fornecer. Ela tem um catálogo, tá? E a venda é feita de uma forma superficial porque a logística é muito complexa e aí não tem como garantir que todos os produtos pedidos eles serão entregues. Entendi. Não tem como garantir. Então, eu quero o produto 1, 2, 3, 4, 5 nessas quantidades. E aí eu já, né, a indústria ela somava, recebia em pré-autorização, e aí depois quando vai para a retaguarda, vai verificar o estoque, se tem ou não tem, é que fecha a venda, tá? E emite a nota fiscal. Muitas vezes a venda era fechada por uma quantidade menor e um valor menor. Sim. Mas aí não traria, não trazia problema, porque ela confirmava aquela pré-autorização por um valor menor. Tá? Então, para eles caía como uma luva essa solução aí. Perfeito. Taxa de conversão de venda, né, dos pedidos de venda 100%. Ou seja, o boleto, assim, sempre quando tem um gap, né, um intervalo de tempo entre, né, o ato muitas vezes ali, tempestivo de você consumir, de comprar e até você decidir pelo pagamento, então há uma perda. Naturalmente há uma perda. Sim, sim. Então, assim, quem vende, né, sempre quer, né? E aí o cartão, os pagamentos eletrônicos, eles favorecem bastante, né? Assim, se vendeu, você tem que amarrar o pagamento ali naquele momento. Receba.
É que nem o cara vai numa loja, né, e olha alguma coisa ali assim, o vendedor vai fazer no máximo possível pra te sair de lá fechado o negócio, né? Pago. Quando for pra casa pensar, primeiro pesquisa no Google que tu fizer, tu já não vai mais lá comprar. Não vai. É verdade. É qualquer compra, né? Assim, em geral, assim, sei lá, consórcio. Você amarra o primeiro pagamento. Se o cara desistir, ele vai perder o primeiro. A primeira parcela ele já, entendeu? Venda de imóvel em geral, né? Você já, antigamente você já assinava ali um cheque, a entrada, tá? E ali você já ficava comprometido. Se você desistisse, você já tinha aquela perda, ou no mínimo negociar, né? Uma perda menor, tá? Mas a pré-autorização, ela se encaixa. Então, esses meios de pagamento, eles vão meio que se adequando às necessidades, né? Essas nuances de mercado, para que realmente a experiência de venda, né, e de pagamento ela seja a mais coerente, né, a mais fluida possível, né, para cada ramo de atividade, para cada negócio. Né? E a mesma coisa, como é que estão os projetos aí dentro dessa área de pagamentos, que é a tua especialidade? O que tu tá, como é que tá o teu futuro aí? Como é que tá os projetos novos aí? O que tá vindo de legal aí? Agora que o Almeida já surfa essa onda há muito tempo, né? Já passou por tudo que é tipo aí de inovação e essas oportunidades que vão surgindo. Seria bem interessante contar para nós aí agora o que o Almeida tá atuando aí, quais são os desafios dele. O desafio no momento, na verdade, é um ano aí de construção, né? O desafio é construir, né? Construir uma solução com o principal propósito de aproximar a indústria, né? A indústria de meios de pagamento, tá? E de serviço financeiro ao varejista. A indústria, historicamente, ela tem essa grande dificuldade, né, de capilaridade. Tá? A indústria, ela propõe, ela inova, ela cria, tá? Mas ela não tem facilidade para chegar até a ponta. Exemplo, credenciadoras. A forma de chegar até a ponta é com a maquininha. Sim. É a maquininha, mas a maquininha não atende a todas as necessidades, né? Não atende. A maquininha, ela traz poluição, ela traz balcão cheio, né? A maquininha, ela incentiva a cada autorizador e credenciadora tá ali batendo na porta do varejista todo dia, oferecendo a maquininha por uma taxa menor, tá? Então, o desafio atual é criar uma solução, tá, que esteja próximo da indústria, tá? Através de parceria, né, com os grandes players, mas principalmente ao lado do varejista. Para fazer o quê? Para atender as necessidades, para resolver as dores do varejista, porque ele precisa consumir tudo que há de bom em meios de pagamento e serviço financeiro. E o varejista, tá, hoje ele vive numa grande dificuldade, né? Uma grande dificuldade de ter acesso ao Pix, por exemplo, de ter acesso ao meio de pagamento com cartão de crédito, cartão eletrônico com fechamento, com a gestão unificada, tá? E aí nós estamos aí ao longo desses últimos 12 meses criando, então, uma solução que é um marketplace de meios de pagamento e serviços financeiros, tá? Para levar, né? Para aproximar, para estar próximo do varejista, do lojista, para a gente popularizar, né? Popularizar, ou seja, para a gente provocar e criar essa inclusão de que, independentemente do porte do varejista, ele pode fazer um Pix, né? Olha, ele pode efetuar um pagamento com cartão utilizando, por exemplo, um serviço de TEF seguro, tá? Que ao final do dia ele faça um fechamento unificado. Sim, imagina online, imagina hoje o varejista tem a maquininha A, B e C, e aí para ela fazer o fechamento tem que fazer separado por cada uma, porque daí cada um tem um dashboard diferente. É bastante coisa. E ampliar, né? Ampliar esse, assim, principalmente ampliar o meio de pagamento, né? Por exemplo, qual seria a dificuldade de um varejista propiciar ao seu cliente fazer um saque com Pix? Qual é a indústria que vai levar essa solução para o pequeno e médio varejo? Né?
E aí a nossa solução, né, a solução da Payer, que é um marketplace, assim como ele faz um pagamento com cartão, ele vai também poder oferecer Tudo o seu numa mesma cliente, solução ali. Ele vai mesma ter solução. Vai ter o seu computador lá no terminal onde faz a venda, no caixa. Exatamente, uma solução para balcão, né? Que é eu diria assim, a operação clássica, né, de pagamento, porque a maioria dos estabelecimentos tem ali o balcão presencial. Uma solução que também tem a característica móvel, né? Sim, pode ter um celular já. Celular, tá? Um Smart POS, que é um dispositivo onde você pode embarcar uma solução e aí levar até a mesa, usar no delivery, posto de gasolina. Aqueles POS que tem telinha, cheio de touch, coisa, telinha bonita, grandão. colorida, grandão, tá? Ali ele é um equipamento, digamos assim, mais completo e que a gente pode portar soluções tipo Android, tá? Instala um software, dá lá dentro. Exatamente, porque o POS clássico mesmo, ele tem muitas limitações, né? O POS, ele assim, comparado ao PIMPAD, ele também é um mini HSM, tá? E aí ele é muito, digamos, protegido e restrito às credenciadoras. Então, o POS, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de embarcar um software ali. Já os Smart POS, naturalmente, eles já nasceram com uma loja de aplicativo. Tá? E aí é mais fácil uma startup, uma fintech, desenvolver uma aplicação e embarcar dentro do Smart POS. E aí a gente consegue também propiciar ao varejista, né, pequeno, médio e grande, assim, uma solução móvel, tá? E principalmente a gestão, ou seja, permitir, né, que todo varejista em geral ele tenha essa, digamos assim, essa experiência fantástica, fácil, de ao final do dia, tá? Ou ao longo do dia, ele monitorar suas vendas online. Num terminal só, numa interface só. No telefone, na palma da mão. Na palma da mão ali, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma rede de material de esporte que tem 10 lojas, tá? Em Porto Alegre. Então, eu proprietário, todos os caixas integrados numa coisa só. Exatamente. Eu ao longo do dia controlando ali um monte de exatamente. Maquininha. Ao longo do dia eu posso definir metas de venda, tá? E vou monitorando ali como é que tá, né? Via um gráfico, como é que tá o volume de vendas de cada loja, quem vendeu mais, quem vendeu menos. E aí quando tu fala em marketplace, tu diz que dentro dessa solução o comerciante pode escolher qualquer... Dentre as opções que ele tem de mercado de adquirência, ele pode escolher qual que é o gateway que ele quer utilizar isso. A grande mudança, né, de atitude, tá, é que ele não precisa mais agora dar foco na maquininha. Ele só vai ter uma única maquininha no balcão. Uma única maquininha. Sim. Essa maquininha ela é um PIMPAD. E esse PIMPAD é multi-adquirente, multi-bandeira. Tá? E aí o varejista ele tem a liberdade de negociar. Não maquininha com as credenciadoras, mas negociar taxas. Taxas, tá? E em geral, tá? Né? O levantamento ele indica, né? Ele indica que o varejista tá com essa liberdade, ele tem uma economia de 0,5% de custo das taxas. Podendo escolher ao transacionar no que tem a menor taxa. Que tem a menor taxa. Então ele pode, por exemplo, se credenciar com todos. Só tem uma única maquininha e ele negocia o credenciamento com todos, tá? E aí em função do volume de venda, ele vai, através dessa solução Marketplace, identificar qual é a menor taxa e aí ele eu já notei faz o que roteamento. Tá? Às vezes tu tá no estabelecimento, vai fazer uma compra. E aí o operador do caixa lá... não é com essa. Aí troca, aí busca outra. Não, é essa aqui. Aí depende do cartão, depende do momento. Depende do cartão, daí às vezes ele diz assim, pra esse aqui usa essa máquina aqui. Daí vai lá e puxa outra. É bem complicado. Geralmente aí às vezes a máquina tá sem bateria, tá sem bateria, ele tem que carregar. Então vai nessa aqui mesmo. Procura o carregador dessa aqui. Não é essa aqui, não é essa aqui. O uso, assim, é um mecanismo que as credenciadoras encontraram para escalar a solução, que é o uso da maquininha. Mas a maquininha ela tem assim, algumas desvantagens, né? Por exemplo, sinal. Às vezes eu vou num estabelecimento que a pessoa vai procurar sinal, entendeu? Eu entrego o cartão e ela vai para um canto da sala, vai para um local, aqui o sinal está melhor. Tal. E às vezes é bateria, né?
Precisa carregar, então... Para essa solução de marketplace, o único recurso que o cliente precisa é a internet. É uma solução rápida, tá? E como marketplace, assim, todas as possibilidades para integrar com fintechs, com o sistema financeiro, com Pix, né, com o Open Bank, ou seja, abre, né, todas as possibilidades de pagamento. De pagamento e de serviços financeiros. Por exemplo, antecipação de recebível. Então, se usa pagamento com cartão, eu tenho um recebível. Esse recebível você pode ter liberdade para negociar com empresas financeiras que ofereçam menores taxas de juros. Né? Porque hoje a antecipação de recebível, né? O novo modelo de antecipação a partir de abril, ele é aberto. Ou seja, as credenciadoras, elas obrigatoriamente, existe uma câmara, tá, de antecipação de recebível, onde as credenciadoras divulgam os valores a receber de todos os seus clientes. Então, hoje é aberto. E aí, se eu sou uma fintech que faço antecipação, eu tenho acesso a essas informações. E aí, o pequeno, né, e médio varejista, ele pode ter acesso a esses serviços diferenciados, né, de menor custo, né, e sair do relacionamento tradicional, que é fazer antecipação com os grandes players, né, os grandes bancos ou as grandes credenciadoras. Isso já dentro do contexto do Open Banking, digamos assim. Dentro do contexto, porque já é uma realidade. A partir de abril, tá? Abril de 2021, tá? A antecipação ela já está aberta. Ela está aberta para livre concorrência. Interessante, mercado, que fazer até leilão então, para antecipar. Fazer leilão para antecipar. Almeida, o Threadcast vai chegando ao fim, né? Mais uma entrevista aí, foi fantástica a sua presença aí. Vou deixar aí uns minutinhos pra gente dar os últimos recados aí. De repente, deixa um contato aí pro pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o Payer, né? Hoje a gente tá em julho, né? Que é o dia que está sendo publicado esse vídeo. Provavelmente já deve estar começando a ter uma comunicação aí desse produto aí que tá lançando no mercado aí. Isso aí, com vontade aí para passar um recado pra galera. Ok, Inácio e Ariel, só tenho que agradecer aí a oportunidade para a gente falar um pouco, né, sobre esse tema, que é um tema que é amplamente, né, praticado por todos nós, assim, todos nós consumimos e pagamos e utilizando meios de pagamento eletrônico. Também falar, né, desse novo desafio que a gente está construindo, tá, aí na Payer, essa solução. Qualquer contato nas redes sociais, José Almeida Silveira, tudo junto, tá? E contato Payer, tá? José.almeida, tá? payer@.com, ou então josé.silveira@southsystem.com.br. A gente vai colocar ali na descrição do vídeo aí todos os contatos do Almeida. E aí, quiser entrar em contato aí para tomar suas próprias perguntas. Mas também aí, deixa comentário no YouTube, deixa aqui os comentários aí embaixo do vídeo aí. A gente repassa essas perguntas aí para o Almeida. O Almeida vai continuar entrando em contato com todo mundo aí, e a gente também responde, que isso é a parte legal aí do pós-publicação de vídeo, né? A gente sempre tem um bate-papo bacana aí nos nossos comentários. Inácio, quer deixar mais um último recado aí pro pessoal aí? Sim, queria agradecer a presença do famoso Almeida, né? Vim aqui contribuir com a gente, seu conhecimento, sua história é bem bacana. Espero que tenha bastante sucesso aí agora nesse novo desafio aí, desse novo produto, serviço que estão desenvolvendo. Tenho certeza que vai ser bem bacana e vai ajudar muita gente aí. E eu queria continuar conversando com o Almeida, né? Então acho que a gente vai ter que fazer uma versão 2 com ele. Com certeza. Aqui todos os convidados têm direito ao repeteco. Porque esse assunto de meio de pagamento vai longe, né, cara? A gente resgatou aí um pouco mais do início, o que o Almeida explicou de uma forma bem intuitiva para todo mundo entender, e agora daqui para frente tem mais coisas aí que estão por vir também que seria interessante a gente conversar. É isso aí. Perfeito. Perfeito, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que teve essa coragem de chegar até o final. A gente sabe que é um assunto longo, mas é fantástico. Eu tenho certeza que quem viu, quem acompanhou aí, viu todo o vídeo, tá cheio de informação nova aí e com a cabeça cheia de ideias também, porque a gente só falou de inovação, novas formas de pagamento,
né? E com certeza o Pay ele vai dar uma virada aí nesse mercado aí, vai ser bem interessante. Agradecer a todo mundo mais uma vez. Não esquecem, siga o canal, por favor, né? Clica ali no sininho também para acompanhar. A gente sabe que isso é o pedido padrão de todo o canal de YouTube, mas a gente com certeza quer que vocês estejam aqui com a gente sempre e acompanhando os vídeos, né? E descobrindo as coisas legais que eu e o Inácio a gente está trazendo aqui nesse canal. Feito, pessoal. Um abraço, até a próxima. Pois é, a gente deu uma mudadinha aqui no nosso cenário, mas é só para fazer essa introdução que a gente quer conversar um pouco com vocês agora. É o seguinte, o Threadcast aí já tá... 1, 2, 3 e... Pô, e aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Threadcast. E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Threadcast. Navegou... não, errei. Não navegou nada. Sem changelog. Isso! A versão 3.1. E lembrando que esse nosso convidado... Peraí, tá a impressora funcionando agora.